Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Você sabe, o Galo venceu e convenceu o Cruzeiro no fim de semana, vitória por 3-1. Mas já ficou claro nessa partida que alguns jogadores que não fazem parte dos planos para o segundo semestre vão ser segurados nessa reta final de competição até a pausa para a Copa do Mundo. Tudo porque, você sabe, quem disputar 13 partidas pelo Brasileiro por um clube não pode se mudar para outro time. Foi o caso específico do Hulk, que quando completou 12 jogos, deixou de ser relacionado. Você sabe, o Hulk, na última sexta-feira, rescindiu seu contrato, será reforço do Fluminense. Dudu, atacante que foi para o banco de reservas contra o Cruzeiro e tem seu futuro indefinido, não foi utilizado. Dessa maneira, segue com 12 partidas e ainda é disponível para se mudar para outro clube brasileiro. O Scarpa, outro jogador que esse certamente não fica, tem 10 partidas na temporada. Foi relacionado para o Clássico e não entrou. Ainda pode jogar mais 2 vezes para uma eventual mudança a partir de 20 de julho, quando a janela reabre por aqui. Para completar, Igor Gomes também foi relacionado, mas não foi utilizado. O Igor não vai alcançar o limite de partidas, isso porque somou apenas 5 jogos. Queria destacar outros 2 casos específicos do Júnior Alonso, que foi titular contra o Cruzeiro, uma das grandes surpresas. Chegou ao 7º jogo, mas ele não causa preocupação. Isso porque o Júnior Alonso será reforço de um time dos Estados Unidos, independe do número de partidas que ele fizer daqui até a pausa para a Copa. Para completar sobre Bernard, o Bernard alcançou seu 11º jogo, foi titular na vitória contra o Cruzeiro. Mas, se for sair, o Bernard só sairá para um clube do exterior. Ele nem pensa, nem cogita a possibilidade de trocar o Atlético por um rival brasileiro. Diante desse cenário, fazer 12, 13, 14 partidas é indiferente para o atleta, que pode até continuar. Isso porque o Bernard não faz parte de uma lista de jogadores que estão fora dos planos do Galo. O que pega hoje é que o Bernard anda incomodado com a perseguição de parte da torcida contra ele. Agora você atende a todos no seu canal. Alguma notícia sobre reforços no Galo? Mesmo esses caras falando que vão pagar suas dívidas, será que vem um volante, um zagueiro, camisa 10 e atacante? Sabe de algo? Certamente, Leonardo. Até porque se você vai perder o Júnior Alonso, essa saída é certa, ele vai para o futebol dos Estados Unidos, você vai perder o Hulk, você quer negociar o Igor Gomes, o Scarpa, você acaba diminuindo a folha e você vai abrir espaço para contratações. Mas eu confesso que não tenho nenhum nome até aqui, tá? A percepção que eu tenho é de que hoje o Atlético está mais preocupado em se livrar desses caras para, a partir daí, com uma folga na folha e buscar reforços. Tá. O Seninha está explicando, tá apontando, porque eu sempre falo, esse jogador torce para tal time, né? Essas informações de que o jogador torce para tal time são vazadas pelo staff do próprio atleta, tá? Então eu vou citar 2 casos. O Igor Júlio é torcedor do Cruzeiro, e eu não sabia. Mas isso vazou agora mais recentemente, depois do Cruzeiro demonstrar interesse. E sim, se você tem a possibilidade de jogar no Cruzeiro ou no Atlético, se as propostas forem parecidas, ele vai jogar no Cruzeiro. Outro caso, o Vitor Sá. O Vitor Sá, o pai dele é doente pelo São Paulo, a família toda é São Paulino. Ele também é São Paulino. E ele já declarou em outro momento da carreira que tem esse sonho de jogar no São Paulo para realizar o desejo e o sonho da família inteira. É óbvio que isso não vai fazer com que o São Paulo, por exemplo, possa oferecer metade do que ele ganharia no Botafogo, ou no Vasco, ou no Corinthians. Mas se forem propostas parecidas, a preferência vai ser pelo time do coração. Todos são profissionais, todos estão em busca do dinheiro. Mas, cara, essa questão do time do coração, acho que depende também de caso para caso, né? Por exemplo, o Lucas Moura. O Lucas Moura é muito São Paulino. Não tem conseguido jogar, não tem sido uma boa opção. Mas ele é muito fanático pelo São Paulo. E isso fez com que ele fechasse sempre portas para outros clubes, né? O que mudou no Atlético para uma vitória desse tamanho, né? Para uma atuação desse tamanho no Superclássico do fim de semana? Ô Cirilo, o Campeonato Brasileiro, cada jogo, ele te ensina. Cada rodada ele te ensina, o adversário, enfim. O jogo do Flamengo pro Atlético foi um grande ensinamento da forma que eu preciso jogar e encarar os adversários. Olha, esse adversário é muito top e eu vou ter que defender um pouco mais, né? E eu falei muito sobre isso semana passada, sobre humildade, jogar com humildade, trazer as linhas aqui embaixo, né? A grande surpresa para mim foi os 3 zagueiros que o Barba utilizou no jogo. Eu, de fato, no pré-jogo a gente até comentou, não era a minha preferência, né? A minha, de repente, era povoar o meio de campo com mais um volante, enfim, né? Mas que deu muito certo, cara, porque ele trouxe o Cruzeiro aqui pro campo de defesa, né? Baixou muito as linhas e saiu muito rápido
para um contra-ataque fulminante com o Casierra e Minda, que deu muito certo. E mostrou uma velocidade que até então a gente não tinha percebido nesse time do Atlético, né? E a entrada do Minda foi justamente para isso, para ser esse homem do arranque, da velocidade, né? Dos vídeos que a gente viu dele lá no passado, quando foi contratado pelo Atlético, foi esse Minda que a gente viu. Muito veloz, né? E insinuante, com presença de área. O Casierra, que tem demonstrado um estilo de jogo muito, muito eficaz, porque é um centroavante que não queima a bola no pé dele. Havia muita desconfiança em cima do Casierra, né? De qualidade, isso e aquilo, né? Mas ele tem qualidade, cara. A bola chega no pé dele, não mata os contra-ataques. Não prende bola. Não prende, joga com 2 toques quando é necessário e tem habilidades para continuar fazendo o jogo ofensivo e presença de área, né, cara? O golaço dele de cabeça é presença de área. Ele tá no meio dos zagueiros, acha o espaço. Dunlod, que jogou muito, né? Individualmente, aliás, o time do Atlético jogou muito bem, né? Taticamente, né? Com o dedo do Barba, né? Que aprendeu com o Flamengo, né? Com o jogo do Flamengo, né? Tirou dos bons do Cruzeiro a liberdade da partida, né? Do MP principalmente. Marcaçãozinha individual, né? Cara, boa e velha. O Michael entrou na mente do MP, cara. Isso. Sabe, sem dar um pontapé, mas entrou toda hora botando o braço, tirando o espaço, né? Tirou ele do jogo, Desconcertou ele marcando, exatamente, Panzi. E foi letal, principalmente no contra-ataque. O Lodi, que jogou muito, mostrou uma liderança naquela dura que ele deu no Lian, que eu achei top aquilo, entendeu? É aquilo das discussões que a gente pede tanto para acertar um time, de buscar o melhor. É aquilo ali que acontece, e é normal isso acontecer, de um colega fazer uma besteira e você chamar a responsabilidade, chamar a atenção da forma como foi, veementemente, né? Para que isso não aconteça mais, para botar de fato a mão na consciência e entender a besteira que fez, né? Porque, poxa, com 2 a mais, tinha caixa até para mais gols ali, né? Para uma goleada histórica, e o Lianco, poxa, botou tudo a perder naquela hora, e aí, de repente, se o Cruzeiro faz um gol antes, seria uma pressão desnecessária que o Atlético teria que enfrentar na partida. Mas foi um grande jogo, cara, surpreendentemente um grande jogo, né? A gente falou muito sobre isso antes do Clássico, que ele tem os seus segredos, a sua magia, né? E o Clássico, mais uma vez, foi dos segredos desvendados por um treinador que estudou muito o adversário e jogou com humildade. Resta saber se para frente, né? Até quando o Atlético precisar ser ativo dentro da partida, como é que vai ser o comportamento? Reativamente falando, o Atlético jogou sempre de frente com os 2 volantes bem postados, né? Mas quando eu preciso jogar e ter a iniciativa do jogo, a gente vai... Amanhã vai ser um ótimo... Exatamente, que eu preciso ganhar o jogo, eu preciso dar 2 passinhos para frente para dominar. Ao invés do Juventude ter a posse de bola, não, é hora do Atlético dominar o jogo para tentar fazer os seus gols e conseguir a vitória. Mas foi muito bom que a gente viu de resposta desses atletas, de atitude no último final de semana, Cirilo. O jogo tem 2 lados, Fabrício. Ao Marcos eu perguntei o que mudou no Atlético para uma atuação tão diferente do que vinha acontecendo nas últimas semanas. Do lado do Cruzeiro. E também, evidentemente, que você pode fazer esse comparativo com o que foi apresentado pelo Atlético, que foi melhor e conquistou o resultado. Mas como o Cruzeiro pecou, o que o Cruzeiro não conseguiu fazer do que vinha fazendo, porque era uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, vitória grande em Copa Libertadores da América, o que mudou nesse cenário para uma atuação dessa no fim de semana? Ô Cirilo, primeiro que a gente tem que parabenizar o Atlético. O Atlético deu aulas de como jogar clássico. Viveu a semana, o pré-jogo, viveu o clássico. Né, o Barba entrou ali com aquela formação, e aí a gente até comentou no pré-jogo, né? Você me perguntando o que é que você acha. Aliás, quem não vem assim, acompanhar o nosso pré-jogo tá perdendo, porque a gente fala tudo que vai acontecer no jogo, viu? Geralmente acontece. Às vezes a gente erra o jogo, no outro acontece igual. Que a gente Eles falaram muita coisa mesmo, tá? Mas assim, aí você me perguntou, eu falei, eu faria a mesma coisa, porque o Cruzeiro tem essa dificuldade de jogar contra times que tem a linha mais baixa. Aconteceu assim o ano passado, vários jogos. Aconteceu esse ano contra o Pouso Alegre, aconteceu contra a Universidade Católica, o próprio Boca, que veio aqui amarrar o primeiro tempo, e o Atlético fez certinho. Ficou ali. Aliás, e foi uma partida perfeita pro Atlético, né? Porque ele se propôs a fazer. E aí tem que respeitar. Deu a bola pro Cruzeiro? Deu, mas também ficou nas suas linhas baixas. O Cruzeiro tem essa dificuldade, não sabe jogar contra esse tipo de esquema. Continua atacando o espaço, sem ter espaço. Linhas baixas, você não consegue colocar o Caio Jorge no espaço. E aí, o Cruzeiro não tem paciência pra rodar a bola, pra vir, tocar, ficar organizado. Cede o contra-ataque. E aí, quando cedeu o contra-ataque, o Atlético, foi como se fosse o último era o primeiro contra-ataque, parecia que tinha sido o último. Parecia que era o último da partida e conseguiu fazer o gol. Né? Já a gente vai chegar nessa parte de comportamento. E além de... Aí vem tática, o Matheus Pereira também não se encontra nessas linhas. O que ele faz? Ele vem sem mais um volante para fazer a pré-assistência. Porque que ele vai ser ali, ele vai ser um volante mais qualificado, vamos dizer assim, sabe? Melhorado. E aí o Gerson pode fazer aquela função. O Matheus Pereira tem que estar mais à frente, nessas linhas mais compactas, mais baixas. Ele tem que fazer o cada assistência. É pré-assistência, eu tô cheia na minha carreira. Eu fiz um monte de pré-assistência. Não aparece, só aparece assistência. Entendeu? Então, o Cruzeiro não sabe, não conseguiu se encontrar nesse esquema de jogo. Eu acho que o Atlético foi muito perfeito e, sabe, foi letal.
sabe? E aí você vê os números na partida, né? 69% de posse de bola pro Cruzeiro, 31%, mas sem eficácia, né? Pro lado. O Atlético trocou 230 e poucos passos, o Cruzeiro 497, mas sem eficácia estava numa zona de conforto. Gerson jogou sozinho, né, cara? O Gerson foi pro jogo, Foi. entendeu? Aí eu quero entrar na parte de comportamento, que isso é essencial pro clássico, que a gente falava isso. Por isso que acontece essas coisas no clássico. Geralmente o time melhor, o que não vem tão bem, pode sair vencedor e vencendo bem. É isso que acontece. Porque a semana o Atlético se preparou, não viajaram os jogadores para lá, já começaram a vencer o clássico. Tudo bem, o Cruzeiro tem a Libertadores no meio de semana, teve. Mas aí ganha o jogo, aí é muita dancinha, é rede social, sabe? Aí dia de jogo vai Ronaldo lá no vestiário. Não tô dizendo que mas o clima de clássico não é esse. Aí o pré-jogo do Atlético, o Hulk vai lá, despedida. E a gente falou isso antes do jogo. Eles com certeza vão tentar dedicar a vitória pro Hulk, que é uma grande referência pro time. E aí, é o clássico, e é isso aí. O cara vai lá, ganha aí pro clássico pra gente. Isso aí é viver clássico. Sabe, é esse comportamentinho que faltou de repente no jogo. Entraram naquela coisa que achando que ia ganhar fácil, assim, de repente não se esforçando como tem que se esforçar em clássico, né? Apesar de ter um jogo da Libertadores, mas clássico é clássico. Tem que vivenciar o clássico. O torcedor se importa muito com o clássico. Você viu, o Christian teve algumas oportunidades, Cirilo? E ali podia ter tocado, fazer um 2, mas não acha que vai fazer gol sem força. Olha as oportunidades assim, que não jogou bem também o Christian, né? Aliás, o Arroio também não se dá bem com essas linhas baixas, né? O Arroio tem hora que ele acha que ele faz os gols, aí começa aquela... Mas no outro jogo ele já, sabe, eles se empolgam muito. E o clube tem que ajudar os meninos a serem mais competitivos, vencer esse tipo de jogo. Porque o clima no clube de futebol ele tem que ser leve. Mas ele não pode ser descontraído. Ali todo mundo estava a performar. E todo dia você tem que melhorar em todas as áreas. Nutrição, fisiologia. E tem que provar, porque para estar no meio do futebol, não é para qualquer um. Essa dádiva que vocês recebem, vocês têm que provar todo dia que vocês estão num grande clube, você tem que melhorar. Por isso vocês têm que ajudar os jogadores a performar cada dia. Porque se ele for performar só no jogo, ele não vai. Ele tem que performar no dia a dia. E aí o clima, eu acho que não foi favorável. Não foi. Acho que tem que ser como o torcedor foi. O torcedor, sim, vai pro estádio, né? Sangue nos olhos, faca nos dentes, força do ódio da derrota pro rival. Foi lá, fez a sua parte. Incentivou o tempo todo. Gritou. E aí o jogador parece que não vivencia, né? Quando a torcida vai lá na toca, daqui a pouco tem que falar. Próximo jogo, Arthur, Robert, o pessoal aí. Pô, vai lá, tem que ir lá. Porque quando vai lá, eles têm um comportamento diferente. Que dificuldade que tem pra entender o que o torcedor pensa de clássico, cara. Aí Precisa explicar pra ninguém, né, Fabio? Não precisa. Aí você vai lá um dia antes, lota a toca, os caras vêm com comportamento diferente. Sabe, não tem que ser assim, tem que entender. Aliás, eles estão vivendo numa bolha, né, Cirilo? Antes a gente até, no aeroporto, no outro dia hoje, ia embarcar no aeroporto, você tinha que encarar o torcedor de frente, uma vergonha dessa. Mas hoje não, é tudo uma bolha, já meteram todo mundo terno, vai lá pro voo fretado, ninguém vê torcedor, né? Não é o dia a dia, né? Não tem que ir na academia, não tem que levar o filho no futebol, não tem que ir na missa. Era bom vivenciar um pouco isso aí, sabe? O torcedor sente, pós-derrota de um clássico. Aí mete as tags no carro, você vai passar na cancela do condomínio, ele abre, se o filmado ele não tem que ver ninguém. Eu não, hoje eu fui sair, o meu porteiro 50 metros já tava lá com a cabeça piando, atleticano. Ia das unhas. Você não tava de férias? Não, eu tava. Eu ia voltar amanhã, mas eu voltei hoje pra dar uma boa semana pra você, sorrisão. Aí você tem que vir trabalhar. Aí você conta o Marcos aí, ó. O Marcos parece que ele colocou uma lente no dente de sábado pra hoje. Cresceu 2 centímetros. Olha lá, fez clareamento. Olha, tá brilhando o sorrisinho. E é isso aí, a gente vive dia a dia. Viver o clássico, viver o que o clássico interessa, né, pro torcedor, né? Realmente essa história da blindagem me irrita muito. Aliás, depois do jogo, no fim de semana, um jogador falou, normalmente eles escolhem os bonzinhos, né? Lembrado, né? Atlético pede, Everson. Cruzeiro pede, Romero, Lucas Silva. Normalmente é um dos dois ali que fala. E no fim de semana, vamos botar foi só a cara o Romero. pra explicar, cara. Não, mas se ganhar no fim de semana ou na semana que vem, aí tem 10 caras pra falar com todo mundo depois do jogo. Arthur Jorge não quis explicar a escolha. Por que da escolha? Pelo falando, não falo de escolha, mas é você que tem que falar, Arthur. Vai. Sou eu que vou adivinhar por que você escolheu? Então, uns negocinhos que... Quando ganha, aparece todo mundo. Quando perde, ninguém quer falar. O Barba também, quando perde, fala um espanhol mais complicado de entender. Qual foi a pergunta? Normalmente tem isso também. Cara. Mas, Edu, pra saber se mudou pra melhor um lado e se mudou pra pior o outro, você fala uma coisa que eu concordo muito. Sequência, né? Precisamos ver a sequência. Ver mais uns 2, 3 jogos aí pra saber, de fato, os reais impactos de um super clássico. Do lado atleticano, a amostragem com o Barba Domingues é um cadinho menor, né, do que foi o Cruzeiro do Arthur Jorge até o presente momento. Mas o que tem que ser repetido do lado atleticano e o que não pode acontecer de jeito nenhum na sequência do Cruzeiro, Edu? O do lado do Atlético vai ser interessante, porque o Galo vai pegar um adversário muito inferior. Então é muito provável que a gente veja uma postura diferente, postura tática, modelo de jogo diferente do Atlético contra o Juventude. É aquilo que o Marcos falou, pra gente ver a possibilidade como o Atlético ele absorveu esse clássico, a vitória, a maneira de jogar. E a confiança que ganhou, você vai depositar isso no jogo seguinte, um jogo que o Galo provavelmente terá que ser protagonista. E o Cruzeiro, é o que eu falei agora há pouco, Cirilo, é tirar lições do que fez no Clássico e não achar que o jogo contra a Católica é mais um jogo. É tão pegado, tão importante, fundamental como foi o Clássico. Porque a Católica vai entrar em campo jogando uma final de Libertadores.
Talvez eles não imaginassem nesse momento da fase de grupos encarar o Cruzeiro e jogar por uma vitória para praticamente classificar, cara. E eles estão encarando, ó, vencer o Cruzeiro, ir a 9 pontos e dar o passo para classificação num grupo que tem Cruzeiro e Boca. E o Barcelona de Guayaquil, porque se pegar os 4 antes da Libertadores, eu acho que foi unanimidade. A Católica, ela é o fiel da balança desse grupo. Vai ser o saco de pancada, entre aspas. E quem virou o saco de pancada foi o Barcelona de Guayaquil. A Católica tá na briga. Se o Cruzeiro não encarar o jogo com a seriedade devida, como ele não encarou em Belo Horizonte, o Fabrício falou do Clássico, nesse jogo contra a Católica foi a mesma coisa. O Cruzeiro entrou em campo achando que já tinha vencido o jogo. E quando assustou, perdeu. E aí se viu obrigado a jogar contra o Boca. Olha a diferença da postura do Cruzeiro no jogo contra o Boca, cara. Encarando, brigando. Se o jogo não estava jogado, o Cruzeiro também não jogava. Então, o que eu imagino para o Cruzeiro é mudança de postura. No caso do Cruzeiro mudar a postura, vencer o jogo e entender o Clássico como uma oscilação. Algo que não pode ser repetido. No caso do Galo, pegar a confiança, ganha no Clássico, levar para o jogo em Montevidéu, vencer e ter sequência. O Atlético precisa de sequência, de constância, de bons jogos. Porque se faz um Clássico como fez e volta a atuar como vinha jogando, aí todo mundo vai virar e falar, jogou e venceu porque era o Clássico, escolheu o jogo. A pilha do Clássico. E depois voltou ao normal. Então são situações diferentes de duas equipes que vivem momentos diferentes. Ou seja, por Cruzeiro, eu vejo uma dificuldade para frente, porque para todos os outros times, essa partida que o Atlético fez vai servir de modelo. Como é que nós vamos enfrentar o Cruzeiro? Olha aqui o modelo. Bota um homem para anular o MP, faz uma linha de 5 aqui, 2 volantes de frente. Vai ter dificuldade, cara. Ele ficou preso dentro de um mecanismo que ele não conseguia sair. Né? Se você pensar no jogo do Cruzeiro contra o Boca, aquela bola que o MP dá pro Caio Jorge, ele estava livre. Eu duvido que daqui pra frente vão deixar o MP livre ali pra dar aquela bolinha na diagonal. Acabou, cara, entendeu? Ele teve tempo de dominar, olhar, mostrar pro cara onde que ele tinha que ir pra receber o passe. Ficou 3 segundos pra pensar jogar. Se deixar o Matheus Pereira 2, 3 segundos pra pensar uma jogada, ele vai achar um passe, cara. Foi o que o Atlético não deixou. O Atlético vigiou ele de... O Atlético aprendeu contra o Flamengo do Arrascaeta o que não se deve fazer quando enfrenta um time top, entendeu? Se deixar os bons livres, como deixou... Aí é aquilo ali que acontece. É tirar espaço, ser humilde, botar volante mesmo para marcar, para destruir jogada, sair em velocidade, porque hoje o Atlético mostrou que tem atletas que têm essa condição de fazer. O Minda jogou muito bem, mostrou um Minda aí que é muito... A gente não tinha visto ainda, né? Então é isso, pro Cruzeiro é isso, é esse alerta para entender continuidade das competições. Fala, turma, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias do Galão da Massa pra você acompanhar tudo e não perder nada. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Até o próximo vídeo, fui!